Graça e muita paz, abençoados, eleitos de Deus. Hoje, por ser uma segunda-feira, eu desejo a todos vocês, em nome de Cristo ressuscitado, para fazer uma melhor segunda, de uma forma que se fosse de primeira, né? Faça da sua segunda um dia de primeira. Meu nome é Hélio Gonçalves, nós estamos no canal Salvos pela Graça, né? E aquele bate-papo que nós levamos aqui todos os dias, gostaria de fazê-lo hoje novamente. Mas eu preciso dizer para vocês o seguinte, que dias atrás, como eu sou sempre indagado muitas vezes, né, pelo que a gente fala, pelo que a gente procura pregar, eu não estou aqui para discutir com ninguém, muito pelo contrário, nós estamos para falar a respeito do Evangelho genuíno, o Evangelho da graça, né? O Evangelho de Cristo. Então, como eu sempre digo, as bênçãos, a fé não é para todos, né? É para muitos, não é para todos. E dias atrás eu estive na residência de um abençoado e fui ajudá-lo, né, com um celular. Ele estava com um pequeno probleminha lá. Então, não sou um técnico, não sou profissional nem nada, mas a gente procura aprender um pouquinho de cada coisa. E aí os dois filhos estavam querendo assistir desenho, né? Mas só que um queria um, o outro queria um outro. E um falou pro outro assim, você é bobo. Dois meninos, um de 7 e outro de 6 anos. Você não passa de um bobo, tá doido? Esse meu amigo, ele ficou bastante, esse abençoado, ficou bastante nervoso, não, porque dizendo que era pecado, porque não sei o que, não ia pro céu, assim, não. Ok. Aí depois, passado o tempo, a gente resolveu a situação lá, estava conversando e ele, na sala, ele veio me pedir desculpa, né, porque pela educação dos filhos, porque aconteceu, ele escapou, deve ter visto na televisão, alguma coisa parecida e tal, né. Aí a gente começou a falar a respeito de pecado, e é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês, segundo a Bíblia, que já chegou o fim do pecado, né? E agora nós temos o perdão eterno. E no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, eu tenho aqui uma Bíblia que é mais fácil, diz assim, é uma tradução da Bíblia Viva, né? Que está dizendo assim, portanto, deixem de ficar avaliando os servos de Cristo pelo que o mundo pensa a respeito deles, ou por aquilo que aparentam ser exteriormente. Antigamente, erradamente, né, considerávamos Cristo como um simples ser humano, igual a nós, como pensamos de modo diferente agora. Versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Muitos já conhecem, né? Diz assim, quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início uma nova. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte, a partir do momento que nós estamos na graça de Deus, as coisas são assim, elas se tornam totalmente novas, né? Tudo se fez novo e o que era velho se passou. Mas as pessoas veem isso de uma maneira, algumas pessoas veem de uma maneira literal. Ou seja, no próprio versículo 19 desse mesmo livro, perdão, de 2 Coríntios 5,19, diz que Deus ele não nos imputa pecado, né? Tá assim, pois Deus estava em Cristo reconciliando o mundo para si, não levando mais em conta os pecados dos homens contra eles, não levando mais os pecados, levando mais em conta, né, os pecados
dos homens contra eles, e sim apagando-os. Esta é a mensagem, essa mensagem maravilhosa da reconciliação, e ele nos deu para transmitir aos outros. Perfeito. Quando nós falamos em pecado, até os anos 70 antes de Cristo, até aí, né? Quando Cristo ainda em sua carne, com certeza, né? Os judeus, os israelitas, né, como já foi dito também aqui, havia 613 leis, mandamentos, né? Então eles tinham que cumprir. Por isso que Jesus veio para cumprir a lei e não para revogá-la, para mostrar como que seria. Hoje nós temos a lei de Deus, né? Que na realidade é totalmente diferente após esses anos 70, onde ele usou aquilo que em grego chama-se tetelestai, está consumado. Portanto, essas coisas hoje eu não tenho mais, como eu tinha o costume de falar, que só o sangue de Jesus tem poder. Bom, ele já teve poder, né? Hoje nós vivemos pela graça. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Nós somos salvos pela graça. Não vem de nós, né? É um dom de Deus. Portanto, meus queridos, eu fico pensando assim, né? Hoje eu não preciso mais fazer, sabe, subir a monte, dízimos, ofertas. Eu não preciso, sabe, pagar mais o preço que Jesus pagou na cruz. Hoje eu só tenho que transmitir a maravilhosa graça. Então não tenho que pagar o preço. O preço agora ele já foi pago. Eu não tenho que pregar a Cristo ressuscitado para os outros para ser salvo. Eu tenho que pregar porque eu sou salvo. Eu já estou salvo. A salvação já foi nos dada, concedida assim gratuitamente. Portanto, é uma espécie de agradecimento. Quer dizer, tudo que eu fizer, eu não vou pagar nada. Eu não teria condições. Então, se as pessoas fazem exatamente aquilo que, Jesus se batizou, quer dizer, ele foi batizado por João Batista, mas isso a gente tem que ver também. Quando você vê isso na Bíblia, você vê no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, vê quem foi que fez, para quem fez, quando fez, tá certo? A gente tem que analisar sim as passagens. E outra, todas as vezes que eu leio um ou dois versículos, isso não significa que está ali, tem que ler, quer dizer, está ali, mas não é, tem que ver o contexto, porque texto sem contexto é um pretexto para heresia, tem que ver isso. Então, a gente fica pensando assim, né? Se eu acabei de ler agora 2 Coríntios 5, 17 a 19, que seja, então tem que ver desde o comecinho, né? Vamos ver o contexto, no capítulo 5 inteiro, para a gente entender como que acontecem essas coisas. E na realidade, quando eu estava falando para ele a respeito do pecado, ele perguntou o que a Bíblia diz, o que eu acho, e não sei o que, eu falei, eu vou pelo que a Bíblia diz, né? E ela diz que é dessa forma, então eu creio que é. Hoje não estamos mais em pecado, ou seja, errar o alvo. Quando você comete alguma coisa, eu cometo um erro, nós por simplesmente, quem cometeu foi a carne, nós somos perfeitos. Romanos capítulo 5, versículo 17 diz que nós estamos reinando em vida. Temos que reinar em vida. Portanto, já que nós somos novas criaturas, então hoje em Gálatas 5,19 diz que tudo que a gente comete de erro, né, é uma obra da carne. Nós não estamos mais em pecado. No próprio livro de 2 Coríntios 5,17, ou seja, 16, está dizendo que nós hoje não vemos mais ninguém segundo a carne. Então a gente não pode ver também Cristo segundo a carne. Mas a igreja, ele falando para mim, mas a igreja, o pastor falou, não, quando eu vou na igreja, não, peraí, é o seguinte, a igreja somos nós, mostrei para ele direitinho na Bíblia, somos nós, então uma igreja, você vai se reunir, não é chegar e louvar assim, tipo, quando eu cheguei aqui, Jesus já estava, não, ele só está porque você está lá, você é a igreja,
aí ele está lá, porque se Cristo está em você, aí quando você vai à igreja é dessa forma, tá certo? Como a gente vê aí coisas como ontem, né, domingo espetacular, as coisas que estão acontecendo, as pessoas falam, poxa, já é o fim do mundo, que não sei o quê, e estupro, roubos e tal. É a conclusão da palavra. Só que na realidade a gente não tem que temer por isso. Eu mesmo não tenho medo de morrer, porque eu já sei que, como a Bíblia fala, que morrer para mim, sei lá, a gente vive nesse mundo aí só está de passagem. Gálatas 2:20 diz que, Romanos 2:20 diz que Cristo vive em mim. Então é nessas e outras que eu não tenho mais que temer. Eu tenho que pregar para as pessoas, mostrar para as pessoas. Não são todos que irão aceitar, de jeito maneira. Eu ouço muita coisa também. Todos aqueles que creem no Evangelho da Graça, eles são perseguidos. Então, quando a Bíblia fala a respeito de que no final dos tempos tudo aconteceria, apareceriam falsos profetas e tal, eu já ouvi isso, olha aí, bem que a Bíblia dizia que apareceu, está pregando um outro evangelho, mas Gálatas 1:8 diz que aquele que pregar, Cristo está dizendo, aquele que pregar um outro evangelho que não existe, que seja amaldiçoado. Portanto, é assim que a gente vê. E eu estava explicando tudo isso para ele, mostrei vários versículos, Hebreus 9:26, que o pecado foi aniquilado na cruz, né? Quando assim que Cristo disse que estava consumado, ele foi aniquilado. Depois nós vamos até o próprio livro de Colossenses também fala, 2, 13 e 14, que nós estamos mortos para o pecado e ele perdoou nossas ofensas. Colossenses 2, 13 e 14. Romanos capítulo 7, versículo 8. Isso aí dificilmente é pregado nas igrejas, né? Nesses chamados alçapões. É, Romanos capítulo 7, versículo 8. Sem a lei está morto o pecado. Quer dizer, tudo isso está escrito lá. Só que se líderes, alguns, né, líderes eles já sabem dessa verdade, mas não pregam. Eles não pregam porque senão você vai começar a conhecer a verdade e ela vai te libertar. Ou seja, quando Martinho Lutero, antes daquelas 95 teses, ele descobriu, lendo o livro de Romanos no capítulo 1, que para que fazer aquelas cartas tipo carta de euforia e perdoar pecados? Então, peraí, mas se Jesus falou que nós vivemos pela fé, então quer dizer, não, alguma coisa está errada. Então foi lendo o capítulo todinho que ele foi entender, por isso que ele criou aquelas 95 teses. E na realidade, se líderes pregarem o que está acontecendo aí, o que é a verdade, então eles vão perder os seus, como é que fala, gasofiláceos ficarão vazios, porque pregador da graça, ele não, logicamente, que não cobra nada. Hoje virou um comércio, né? As igrejas viram um comércio, com CNPJ, com tudo, é desse jeito que acontece. E nessas e outras aí, tem muita gente que fala, por exemplo, tem pastor que acredita nisso, acredita no Evangelho da Graça, que ele não conhecia, mas fala, escuta, eu ganho 5 mil por mês, pago as minhas contas, né, e tudo mais, tudo certinho, assim, assim. Se eu começar a pregar desse jeito, não ter mais dízimo, não ter mais campanha e tal, o que será de mim? Não sabe fazer outra coisa? Tá certo? Viver da obra é como se pegasse numa pá, ou então no cimento e vamos lá. Aí é viver da obra, construir a casa. Literalmente, vamos dizer assim. Então fala, eu vivo da obra. Não, peraí, está errado. É uma maneira errada de pensar. Quer dizer, essas pessoas, elas estão em pecado, mas no pecado que eu disse agora, da carne. Gálatas capítulo 5, versículos de 19 a 21. É desse jeito. Então, o pecado hoje não existe. Depois dos anos 70, pecado, diabo, inferno.
não existe mais. Existe exatamente porque tudo foi aniquilado, tudo. Jesus fez a obra completa. Não há necessidade de você ou eu, nós pagarmos um preço para ser salvo. Isso aí tem que se estudar direitinho, tem que ver. Veja a Bíblia. Eu acho que quando a gente fala assim, as pessoas precisam, eu acho não, eu tenho certeza, as pessoas precisam, algumas pessoas elas precisam entender a respeito dessa passagem, desse evangelho, de Romanos a Hebreus, né? Que é o verdadeiro evangelho. Eu já disse muitas vezes aqui nesse canal sobre, se eu tivesse condições eu daria uma Bíblia para cada um, onde constasse apenas os livros de Romanos a Hebreus, onde está o Evangelho da Graça. Porque o restante não é que você vai viver esquecendo o Antigo Testamento. Não, tudo bem. É só para você ter mais ou menos uma ideia. Que tudo que aconteceu, as promessas que aconteceram no Antigo Pacto, elas já se concretizaram, entendeu? Alguém vai pregar aí Josué 2, que fala a respeito do pessoal que estava dando volta lá para cair os muros. Por que não a pessoa, quem prega, sai de Josué 2, lê Josué 2 e vai lá para Efésios 30, Hebreus também, onde já fala que já aconteceu tudo isso e está tudo certinho. João 14,6 diz que Jesus é o caminho, ele é a verdade e é a vida. Isso no antigo pacto, ok? Agora no novo, nós vamos lá para Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 22, está dizendo lá que hoje ele é um novo caminho. Isso é um novo porque o velho já passou, certo? Então todas essas coisas a gente tem que entender. A gente tem que entender. Tem que entender e hoje nas igrejas geralmente prega-se coisas as coisas prega-se Moisés, né? Coisas do passado. Nós não vivemos no passado, nós vivemos no presente, né? Porque nós chegamos a conhecer o passado. Deus nos ajuda no presente e já nos prepara para o futuro. Então não há necessidade de você ficar analisando Efésios capítulo 1, versículos de 3 a 5. Lá está dizendo que você, nós fomos predestinados. Os futuristas ficam pensando no futuro. Por exemplo, o que foi escrito em Gênesis. Foi para Gênesis. Quem escreveu Gênesis? Está lá, Moisés. Então, tudo para aquele tempo. Ele escreveu para aquelas pessoas. Não serve para nós. Tá certo? Então, quando você vê alguma coisa ali sobre não passará deste século, não é esse que nós vivemos agora. É aquele. Hoje nós, poxa, tem 20 séculos, 21 séculos se passaram, vamos dizer assim. Então quer dizer que os profetas que duraram até João, né? Em Lucas 16 diz isso. Então quer dizer que essas pessoas aí, aquele que provar para mim que essas pessoas ainda vivem, entendeu? Aí eu estou crendo que aquele século que eles estavam falando, essas pessoas têm que ter mais de 2000 anos. É assim que a gente crê. Então eu fico pensando, falo, poxa vida, por que as pessoas não tiram esse véu? Assim como no meu caso, né? 28 anos também e tal. Mas é muito complicado. Tudo tem o seu momento certinho. E às vezes, como já foi dito no vídeo passado, Deus também ele impede. Assim como ele faz coisas boas, ele também pode impedir. Não que Deus seja ruim, mas quando Moisés estava querendo libertar o povo do Egito, então Deus falava com Moisés, vai lá e fala para ele para liberar meu povo e tudo mais. Então ia lá, o faraó estava com o coração duro, porque Deus já tinha fechado o coração dele. Isso para mostrar para você, o justo vive pela fé.
Então é dessa forma que nós temos que crer, nós temos que meditar bastante nas palavras, né? Porque existem muitas pessoas aí que se diz pastor, não estou falando de todos, porque sempre tem aquele de coração bom que por um acaso também está sendo enganado pelo sistema e não sabe. Teólogo e tudo mais, mas tem certas passagens que eles vivem só lá. Ninguém prega a respeito de um novo testamento, de uma nova aliança, da graça. Eles não fazem isso. São os doutores da lei, né? Os seus anéis e tudo mais, mas não sabe, eles querem interpretar a Bíblia, mas a Bíblia não pode ser interpretada. Ela é o que ela é. Ela tem que ser, como aconteceu com Paulo, né, quando ele foi até o terceiro céu, segundo Coríntios 12, 1, 12 e 3, onde foi revelado para ele esse evangelho, o único evangelho. E não é para todos. Tá certo? Então eu creio no que foi revelado para Cristo, ou para Paulo de Cristo. Eu creio. E assim teria que ser as pessoas também, a maioria. Mas não, tem muitos que têm aí, sei lá, 5, 10 Bíblias aí em casa e de repente ela nunca abre, ele só abre na igreja e espera que, que o pastor ou que a pastora ou que o líder leia e interprete para ela. Isso é como ele quer, como ele mais lhe aprover, né? Porque quando a gente fala aí, né, a respeito de Romanos também, capítulo 10, versículo 4, que Cristo é o fim da lei, aí as pessoas falam, não, mas espera aí, existe, aí elas voltam lá no passado, lá no Antigo Testamento. É aí que a gente está tentando subir uma escada rolante que desce. E é meio complicado, o esforço vai ser muito grande. E esse esforço, né, Jesus já fez por nós. Mas é difícil. Ou eu conheço pessoas que elas estão aí há 20 anos no Evangelho, doentes, infelizmente podres. Nada acontece em sua vida porque a fé que ela tem, que diz que tem, não é uma fé salvífica, ela tem uma fé no Jesus de Nazaré. Outra, a primeira vez que aconteceu deles serem, eram chamados os discípulos e aquele povo todo eram chamados de nazarenos, nazarenos que criam em Jesus de Nazaré. E a primeira vez que eles foram chamados de cristãos está relatado em Atos capítulo 11, versículo 26, se não me falha a memória. Foi a primeira vez. Assim sendo, existem muitas coisas que, por um acaso, hoje eles pregam, né, do passado. Isso já está embotado na mente das pessoas. E não adianta. Para mim, Hélio Gonçalves, pode ser a minha mãe, a minha esposa, filhos, família, seja quem for, que crê de uma forma diferente daquilo que está na Bíblia, nesse novo evangelho da aliança, não tem problema não, pode ser meu inimigo, não tem erro. Tendo Cristo como meu amigo, tá ótimo, não tem problema não. Então eu não vou ficar nervoso com ninguém, a gente vai falar a respeito. Prega-se a palavra, o verdadeiro evangelho. Se quiser bem, se não quiser, eu sinto muito. Vamos continuar orando para que Deus abra o coração dessas pessoas. Mas quando a gente passa por tribulações, não significa que por um acaso Jesus se deixou. Alguma coisa está acontecendo na questão de que talvez você esteja crendo no Cristo que já morreu e não ressuscitou. Se você começar a crer no Jesus ressuscitado, que a graça nos prega aí direitinho, aí as coisas mudarão. Dificuldades todo mundo tem. Pecado não existe mais, foi aniquilado. 10:26 de Hebreus cita: na carne você planta e na carne você colhe. Então, se você plantar tudo aquilo que você aprendeu do Antigo Testamento, pacto,
vai ser meio difícil. Cristo ele fica chateado com você, fica triste com você. Fica triste comigo. Abluções, batismos, dízimos. Sabe como é que é? Hoje nas igrejas, algumas igrejas aí tem oração, água depois da oração. O pastor tem que botar a mão na sua cabeça, orar por você. E algo que eu acho meio esquisito, que não tem sentido, alguns líderes, quer dizer, a maioria deles, né? Chegar e falar, olha, o ar-condicionado está quebrado, não sei o que, o órgão está quebrado e tudo mais, então nós vamos fazer aí uma campanha para nós comprarmos um outro. Aí o irmão doa aí e faz uma oferta especial, né? Além do dízimo, faz uma oferta especial para a gente pagar o terreno, comprar isso, comprar aquilo, ar-condicionado, né? Ok. Então, os pastores, alguns fazem isso, certo? Pede ajuda do povo que está na igreja, o povo que está com a mente embotada. Agora, quando esse povo precisa de ajuda, como agora nessa pandemia, aí fala, não, vamos orar que Deus vai operar. Quer dizer, quando eles precisam, a igreja ajuda. Quando a igreja precisa, sinagoga, né? Quando a sinagoga precisa, que a igreja é você, aí é o seguinte, o pastor fala, não, tem que orar. Tem que orar, que Jesus vai operar, Jesus de Nazaré não opera nada, já foi dito aqui. E se não der nada certo para você, é porque a sua fé está muito fraca. Nós temos que orar mais por você, porque não vai dar, não é? Então não tem sentido, não tem sentido. Quando você precisa, você tem que orar. Quando a igreja precisa, você tem que ajudar. Negativo. Faz o seguinte, pega seu dinheirinho, entendeu? Pega a sua família, vai no shopping, leva as crianças, come uma pizza, brincar, bem melhor. Alguém bate na sua porta, precisa, não posso tirar esse dinheiro aqui, o dízimo tem que dar para a igreja, porque não sei o que. Você vai dar para quem? E o outro vai ficar passando fome. A Bíblia não diz isso, ela fala a respeito de que nós temos que fazer essas coisas pelo o pobre, o necessitado e as viúvas, ou seja, para quem precisa. E se você for analisar, você pode ver aí onde é que o seu líder, entre aspas, religioso, onde ele mora e onde você mora. Se ele tem carro e você não tem, ele tem casa e você não tem, ele come nos melhores restaurantes, que está difícil hoje, está tudo caro. Mas recentemente eu estive numa igreja onde de repente chegou uma senhorinha, uma irmã, eu fui fazer uma visita numa igreja, né, há muito tempo atrás, e ela foi com chinelos havaianos, né? Um sim, outro não. Um azul e outro amarelo. Ok. Deu oferta, tudo mais e tal. Acabou o culto, como eu fui convidado. Foi o pastor, alguns presbíteros, a esposa, a família do pastor. Aí nós fomos num shopping, juntaram-se 3 mesas e vamos comer, do bom e do melhor. Aquilo não me fez bem. Quer dizer, para mim na época, que fazia parte do sistema também, para mim estava bem. A irmãzinha lá passando necessidade tirou um dinheiro para dar de dízimo, sendo que ela poderia comprar pelo menos uma sandália nova para ela. Não. Dá para entender? Não dá. Com dinheiro de quem que nós somos lá? Quem é que pagou? É aí que está o detalhe. Então, na realidade, é bem assim. Vamos finalizar aqui da seguinte maneira. No Salmo, já que as pessoas falam a respeito que eu prego muito Paulo e Novo Testamento, nós vamos para Salmo, que não faz parte, que não é o Novo Testamento, está lá. Salmo 32, versículo 2. Deus não nos imputa maldade e nosso espírito não maduro. Então nós temos que crer da seguinte forma: você e eu, nós não cometemos pecado, cometemos obra da carne, tá certo? Obras da carne.
Mais adiante nós vamos falar um pouquinho mais, já que a gente está conversando a respeito. Então, por favor, se você estiver assistindo, se você gostou, continue ou passe para alguém, né? Para que de repente a gente possa, e se tiver, não, eu não estou aqui para discutir com ninguém, não estou para debater. A Bíblia mesmo fala, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24. Aquele que está na graça, ele não discute. Ele pode transmitir a palavra, ensinar, tirar as pessoas do engano, assim como eu saí do engano. Tá certo? Então, que Deus continue com todos vocês. Graça e muita paz, fazendo da sua semana a melhor semana da sua vida. Em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Graça e paz.